Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou contar para vocês uma coisa que eu fiz ontem que não estava planejada para ser feita ontem. Na verdade eu tinha a ideia de fazer esse pedal, mas sempre tentando chamar alguém para fazer comigo, ninguém topava, falava que eu era louco. Lá no começo do ano, na verdade lá pro mês de fevereiro, março, eu vi muitos ciclistas profissionais fazendo pedais épicos, né, de 360, 400 quilômetros e assim no ritmo de treino de road bike. Tem muita gente que faz esses pedais que fica o dia inteiro pedalando e eu sempre vi isso e sempre tive vontade de fazer. Sempre gostei de pedalar muito, bastante, mas nunca tinha pedalado mais de 200 quilômetros num dia. E eu pensei assim, vou pedalar 300 km. Por que esses 300 km? Essa ideia de pedalar 300 km? Porque na minha concepção é um pedal que você pode fazer num ritmo até que legal, tá? Não precisa fazer tão devagar. E é a quilometragem da prova clássica mais longa do calendário internacional, que é a Milan-San Remo. Na Milan-San Remo o pessoal pedala 300 km, só que num pelotão enorme, né? Pelotão de cento e tantos caras, e os caras fazem mais de 40 de média. E a Milan-San Remo quase não sobe, é uma prova muito plana, grande parte em descida. E eu tenho como objetivo, talvez no ano que vem ou no outro, fazer as últimas clássicas. Eu fiz duas e quero fazer ainda Liège-Bastogne-Liège, Amstel Gold Race, a própria Milan-San Remo, Giro de Lombardia. E são provas longas, então eu queria testar meu corpo para ver se eu tinha capacidade de fazer isso. Mas ontem, quinta-feira, eu saí para fazer um pedal, saí até com um amigo meu, a gente fez um pedalzinho de 60 km. E aí voltando para casa eu falei para ele, eu vou dar uma alongada, eu tô me sentindo bem. Então eu voltei para o mesmo lugar e andei mais um pouco, falei assim, vou fazer um pedal de 120, que eu tinha feito terça-feira, eu tinha feito o pedal de 120, na quarta eu tinha feito o pedal mais curto de 80, falei assim, vou fazer um pedal um pouco mais longo. Só que a partir do momento que eu cheguei e estava terminando o 120, falei, nossa, estou me sentindo bem, eu vou fazer mais, vou tentar fazer 200. E foi. Só que assim, eu não estava preparado, fisicamente eu estava, porque eu consegui fazer o que eu queria fazer. Mas eu não estava preparado, eu tinha levado 2 paçocas e R$10 no bolso e uma garrafa d'água só. Ou seja, não tinha levado nenhum tipo de suplemento para beber, nada para comer, só 2 paçocas e só R$10. Então eu falei, eu vou ficar fazendo um percurso que eu conheço bem e vou ficar parando em alguns lugares, e nesses lugares que eu consegui parar. Então eu fiz a primeira parada com 120 km de pedal, eu parei lá no bar do Diego, lá em Bálsamo. Até ele me deu essa camisa que ele fez pra mim, ó. Camisa do Bike Guru. Agradecer demais o Diego, né, que tem a sublima graça, fez a canequinha, fez essa camisa pra mim. E aí eu falei pra ele, Diego, eu tô querendo fazer 300 km hoje. E isso que é legal, né? Quando eu falei pra ele isso, ele ficou tão empolgado. Tem gente que não tá nem aí, tem gente que não... Você pode fazer 1000 km no dia que o cara não tá nem aí pra você. Mas o Diegão, o cara ficou tão empolgado, nossa Portuga, você vai conseguir, é legal pra caramba, eu te ajudo, se você não conseguir, se você quiser parar aqui de novo. E eu falei, putz, olha, o cara me dando esse incentivo absurdo, né? Peguei e saí de lá, voltei, fui pra Cosmorama. E aí, eram mais 60 e poucos quilômetros, e fui. Parei de novo num posto, que é um posto que tem lá numa cidade chamada Icatu. E esse posto eu estava já com 180 km, parei, tomei mais uma coca de latinha, tá? Então era a segunda coca que eu tomava. E comi uma paçoquinha. Andei mais um pouco, cheguei no quilômetro 220, parei de novo. Foi a terceira parada, tomei mais uma coca, comi mais uma paçoca. E aí o negócio começou a pegar, porque
Até o quilômetro 220, 230, tava numa situação que estava controlável, estava rodando, estava fazendo 30,5 de média, 30,4. Sabe, você tem que pedalar numa zona 1, zona 2 no máximo, não pode fazer força. Eu estava tranquilo, mas o que acontece? Onde a gente mora aqui, a gente tem um problema de vento. E esse vento, ele muda de uma hora para outra. Então eu peguei vento contra e cheguei, na hora que eu cheguei lá, falei, agora o vento vai estar a favor, o vento virou. Por causa do horário que acontece isso. Então era 3 horas da tarde e eu estava com 240 quilômetros. Aí foi a situação mais complicada. Por quê? Acabou a bateria do meu Garmin. E a hora que acabou a bateria do meu Garmin, eu perdi a referência de velocidade. Peguei o celular, liguei o celular no Strava. E o celular do Strava, eu acho que eu nunca tinha usado. Fui lá na atividade para terminar, né? Faltavam 2 horas de pedal, faltava 60 quilômetros. Liguei, coloquei no bolso e fui. Só que aí aconteceu uma situação que é muito engraçada. Você não tem o parâmetro disso aí. Você não tem o parâmetro da velocidade que você tá. E aí faltavam 2 horas, eu tinha pedalado 8 horas já. Tudo sozinho, né? Só esses 60 km com um amigo meu, mas a gente foi um do lado do outro conversando. Você perde um pouco o parâmetro. Eu falei assim, faltam 2 horas, eu vou mais ou menos aqui pelo meu feeling. E aí eu vou chegar na cidade lá em Rio Preto, vai faltar acho que 10 km, eu dou mais umas voltas até chegar em casa. A última parada foi a 4ª parada que eu fiz, eu parei de novo lá no Diego, falei, Diego, por favor, pendura aí. O dinheiro que eu tinha acabado, não tinha mais dinheiro. Tinha comprado 3 cocas, não tinha mais dinheiro. Falei, pendura aí, Diegão, por favor, pendura uma coca pra mim e 2 paçocas. Eu comi uma paçoca, tomei a coca, guardei outra no bolso. Foi a 5ª paçoca que eu comi. E ele encheu minha garrafinha de água, mas a água estava tranquila, não tinha nem bebido muito. E toquei para minha cidade, que de lá até Rio Preto são mais ou menos uns 27 quilômetros. Cheguei em Rio Preto, eram 5:30 da tarde, ainda faltavam 10 quilômetros. E foi complicado, porque aí eu estava passando numa área da cidade que tem muito movimento, numa avenida que eu treino bastante. E foi. Aí toda hora eu tirava o celular do bolso para ver qual era a quilometragem, até que eu cheguei na quilometragem que eu falei, não, agora consigo chegar em casa e eu vou conseguir chegar em casa com os 300 quilômetros. E foi, cheguei em casa e no fim deu um pouquinho mais. Vou deixar aqui para vocês o link. São 2 atividades, não consegui pôr em uma só. Aliás, se alguém puder até me falar aí nos comentários como é que faz para juntar as atividades do Strava. Mas para mim também, eu sei que eu pedalei, então tá lá. A primeira atividade tem 242,63 km, 7 horas e 59, 30,4 de média, saída de energia 4.694 kJ. Tá? E aí o tempo decorrido 8 horas e 43, que foram as paradas. Eu parei um pouquinho, foram 3 paradas, né? Cada uma de uns 15 minutinhos no máximo. E a última parte deu 61,25 km, 2 horas e 15, e deu 27,2 de média. Mas isso aqui eu não sei por que deu isso. Eu acho que não tem um autopause e aí ele contou o tempo que eu fiquei parado também. Eu não sei o que é. É claro que o meu rendimento caiu. Deu umas 10 horas de pedal no total, que deu uns 30 de média, um pouquinho menos. Então foram 303 km, com um pouquinho mais de 10 horas de pedal, com 3.100 de elevação. É claro, gente, que para muita gente isso aqui não é nada. Tem muita gente que... Você vê, o pessoal, estava até assisti outro dia o vídeo do Henrique, do Pra Quem Pedala, ele pedalou 525, do Léo pedalando pelo mundo. Na verdade, o meu filho falou assim, pai, você viu o cara lá que tem um canal no YouTube também, que pedalou 525, e eu fui ver o vídeo do Léo. Putz, nem conhecia ele. Falei, é uma coisa absurda o que o cara faz. Mas pra mim, fazer isso aí, pedalar 300 km num dia, sozinho, é superação pessoal. Então eu gostei demais de fazer isso.
cansei demais. Hoje eu tô fazendo esse vídeo aí, eu tô em off, hoje eu não vou pedalar, vou dar uma descansada, mas amanhã eu tô de volta aos pedais. E eu achei interessante ver o tanto que os caras que são os profissionais, os caras são foda, né? Então depois eu fui pesquisar, o Oliver Nassen, que já foi campeão belga, ele fez um pedal em Flandres com 365 km, cara. 365 km. Então, e assim, a média foi a mesma que a minha, 30.4 de média, mas é mais tempo. Uma elevação bem, a elevação que ele fez, ele fez 365, deu 12 horas de pedal com 1.300 de acumulado, ou seja, subiu bem menos, mas pedalou 2 horas a mais, o que é absurdo. A última hora foi muito sofrida. E aí eu pensava no seguinte, eu tava lá com 7 horas de pedal, 8 horas de pedal, ainda tava tranquilo. Na hora que passou do oitavo, entrando na 9ª hora, eu falei, nossa, que sofrimento. Mas aí eu lembrei do seguinte, dos caras que fazem 24 horas solo, dos caras que fazem 12 horas solo de mountain bike, como eu já fui acompanhar. Então eu falei, não, cara, eu tenho que terminar isso aí, porque isso aqui não é nada perto do que muita gente aí faz. Os caras que fazem os Audax Randonnée de 600 km, os caras que fazem provas, que fazem isso aí repetidamente 3, 4 dias, o Race Across America. Então eu falei assim, eu sou perto desses caras, eu não sou nada, então eu pelo menos tenho que terminar e conseguir fazer esse meu recorde pessoal aí, e tá ótimo. Foi muito sofrido, foi muito cansativo, perdi muito peso, subi na balança, tava com 60 quilos, cara, meu peso normal é 62, mesmo bebendo muita água, bebi muita água, eu não bebo água, mas eu bebi muita água, toda vez que eu parava enchia a caramela, bebia a caramela inteira e enchia de novo. E eu acho que o que acabou comigo foi essa perda de referência do Garmin no final, mas isso aí, saí de casa às 7 da manhã, cheguei em casa era um pouquinho antes das 6 da tarde, e pra mim que sou amador, né, nunca fui ciclista profissional, só faço isso porque eu gosto, tá bom demais, beleza? Deixando aí na descrição aí o link das atividades no Strava e a situação que eu fiquei, a foto que eu vou colocar aí para vocês de sal na camisa, né? Eu não tive cãibra, ainda bem, não tenho cãibra, também não tive nada. E depois eu vou falar para vocês quando for fazer o review. Usei o Bretellico forro de 12 horas da Rival. Cara, não posso falar para vocês que eu cheguei zero, porque dói, mas foi excelente, ótimo, não machucou nada, tá bom? Galera, gostou do vídeo? Dá o seu like. Não está inscrito no canal, inscreva-se. Deixa aqui embaixo no canal críticas, dúvidas, sugestões. E é isso aí. Abraço. Até.